Almir Reis Entrevista. Um oferecimento. Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda. Bom Tempo Campinas Móveis Personalizados. Projete sua imaginação. Olá, que prazer estar com você novamente e hoje uma surpresa para lá de agradável, pelo menos para mim, e tenho certeza absoluta que todos vocês, meus amigos, meus seguidores, meus telespectadores, ficarão contentes porque pela primeira vez desde que ele iniciou o seu governo, eu venho pessoalmente à prefeitura para entrevistar o prefeito Dario Saad. Eu tenho aqui, naturalmente, em nome de vocês todos, que saudá-lo. Muito bem-vindo, prefeito, muito obrigado por me receber aqui no seu reduto. Eu que agradeço, Almir. Para mim é um prazer poder falar com você, com todos os seus seguidores e seu grande número de fãs aí que te acompanham há muito tempo. Muito obrigado, eu que fico muito feliz. Mas sabe, eu gosto muito de comentar o que eu ouço em sociedade. Não só como apresentador de televisão, de programas de redes sociais, mas também como colunista social de Campinas. Eu acho que o seu comportamento enquanto prefeito de Campinas veio muito de encontro com aquilo que a sociedade queria, a cidade queria, a população queria. Você consegue manter esse diálogo, essa interação via social, via redes sociais, e mesmo a imprensa formal, a grande imprensa, a grande mídia. Isso tudo foi uma coisa que você adquiriu através dos anos, ou você teve que se preparar para ser prefeito, para entrar nessa comunicação? Olha, Almir, eu fui vereador por alguns mandatos, 4 mandatos, fui presidente da Câmara, tive a oportunidade no início da minha carreira de ter sido presidente do Hospital Mário Gatti e, ultimamente, fui secretário de esportes. Toda essa vivência me mostrou a importância de você se comunicar com a população, de você informar, comunicar, ter esse diálogo direto. E nesses 8 meses de governo, com a pandemia, isso foi muito importante, foi fundamental. Porque muitas vezes nós tivemos que tomar medidas duras, amargas, muitas vezes nós tivemos que ser restritivos com o funcionamento da cidade, e isso só foi possível com uma comunicação direta e uma comunicação honesta com a população de Campinas. Isso realmente procede, porque 4 vezes vereador não é para qualquer um, né? E, sinceramente, parabéns. Mas eu gostaria de saber essa linha de conduta, esse governo, esse novo governo de Campinas, que realmente, vamos colocar por aí, que tudo começa nesse segundo semestre, né? Porque o primeiro semestre foi aquela confusão da pandemia e tudo isso. As suas obras, os seus projetos estão sendo colocados em pauta, em dia. E eu até tenho aqui, peço licença a você de ler, porque eu não consigo decorar todos, mas aqui está o Recomeça. Isso. Que foi lançado em 14 de 7. O programa está indo bem? Como está? Olha, o Recomeça, o Fundo Recomeça, ele faz parte do PAS, que é o Programa de Ativação Econômica e Social de Campinas, que nós teremos em torno de 20 ações. Já anunciamos 9. Dentre essas 9 ações, o Fundo Recomeça foi um dos mais importantes. Por quê? O que é esse fundo? A Prefeitura criou um fundo e vai aportar nesse fundo de aval em torno de 10 milhões de reais. E nós vamos credenciar instituições financeiras que têm um juro baixo, abaixo do mercado, para emprestar 130 milhões de reais para os microempreendedores, para os individuais, para os pequenos e
pequenos e microempresários. Então, esse programa, ele busca dar uma condição de crédito bom, vai ter carência ainda para começar a pagar as prestações, para esse pessoal que sofreu na pandemia, Almir. Muito. Então, esse programa foi aprovado na Câmara, deve retornar aqui para o Executivo e logo estaremos credenciando as instituições financeiras e abrindo os financiamentos. E o juro, para que a instituição financeira... Eu ia perguntar isso. Isso. Para que a instituição financeira possa fazer parte desse programa e usar o fundo de aval do município, tem que ser juro abaixo do mercado. Que é, naturalmente, o que contenta isso, porque não adianta você oferecer dinheiro a juro alto, você vai afundar mais a pessoa. Exatamente. Precatórios. Tá aí uma coisa importantíssima que eu tenho certeza que você tem interesse em saber. Nós tivemos um entendimento com o Tribunal de Justiça e nós antecipamos o pagamento de 150 milhões em precatórios. Claro, a pessoa que quer antecipar, ela vai dar um desconto. Lógico. E isso está injetando esses recursos para essas pessoas que têm dívidas transitadas e julgadas. Porque o precatório nada mais é daquela pessoa ou aquela empresa que ganhou uma ação judicial ou tinha algum dinheiro para receber da prefeitura e a prefeitura brigou na justiça até a última instância e não tem mais recurso. Só que para fazer essa antecipação de precatórios e injetar esses 150 milhões na economia, Almir, nós tivemos autorização do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tudo dentro da lei, rigorosamente dentro da lei. Os critérios de negociação com quem quer antecipar o precatório são claros, transparentes, publicados em Diário Oficial. Então, isso foi uma iniciativa muito importante também. Refis, prefeito. O refis, Almir, nós fizemos um refis o mais favorável para os devedores que já existiu em Campinas, principalmente aqueles que estão devendo na pandemia, 2020 e 2021. Esses devedores... Mas existem outros anteriores, mas, né? Isso, esses também terão redução de multa e juro. Isso. Agora, as dívidas de 2020, por exemplo, terão 100% de isenção de multa e juro. Do ano passado, 2020, porque foi o ano da pandemia. Isso, então a Câmara já aprovou, deve estar chegando essa semana e vamos sancionar imediatamente. O senhor conhece muito bem, eu às vezes falo senhor, às vezes falo você, me perdoe, eu quero perder a formalidade com o prefeito, vou lhe dar de você. Isso. O trânsito, o seu trânsito na Câmara Municipal é fantástico, obviamente, 4 mandatos lá dentro, conhece bem os bastidores. Atualmente, enquanto prefeito, do lado oposto, isso é, como executivo, qual é a sua relação? O senhor está contente com a Câmara? Nós temos uma excelente relação com a Câmara. É claro, a Câmara cobra as nossas ações, questiona, pede informações, fiscaliza, mas eu acho importante o Legislativo ter esse papel. Muitas vezes a gente até... Até porque você já esteve do lado de lá. Eu já estive lá, eu não vou agora questionar jamais o posicionamento da Câmara. Nesses pacotes que nós estamos lançando aí do Programa de Ativação da Economia de Campinas, muitas sugestões vieram da Câmara. A Câmara tinha falado de conseguir um financiamento para os micro e pequenos empresários. E esse Fundo Recomeça veio de acordo. Quer dizer, o formato foi nós que demos, mas a demanda também veio da Câmara. Então, o nosso relacionamento está muito bom. Houve um bom casamento com relação a certos projetos. Houve, porque muita coisa... Você tem noção, prefeito, de qual é a quantidade, digamos, de microempresários? São dezenas de milhares, é muita gente. É que, na pandemia, eu vou citar os setores que sofreram muito, Almir. O setor de bar, restaurante, hotel, o setor artístico-cultural, o setor esportivo também, academias, o setor de beleza. Esses setores, eles sofreram muito. Então nós estamos focando e tentando direcionar esses empréstimos para esses setores que sofreram mais. O turismo de negócios. Também, o turismo de negócios. É uma cidade que tem essa vocação. O turismo de negócios e os eventos sofreram muito também. Muito, Nós, inclusive, devemos apresentar nos próximos dias, está quase pronto, uma lei que vai facilitar a realização de eventos em Campinas. E seria... dentro do protocolo, aliás, o prefeito, poucos sabem, ou muitos sabem, é médico, é urologista, então ele tem esse know-how, essa expertise dentro da área de saúde. Prefeito, tem noção de quanto será a quantidade ou a porcentagem para eventos sociais, que aí eu estou puxando a sardinha para a minha brasa, porque é a minha área.
Almir, hoje você tem uma regra básica que é o seguinte: você pode fazer eventos que mantenha uma possível distância de 1 metro de uma pessoa para outra. O que a vigilância proíbe, não a vigilância de Campinas, mas tudo, são festas que tenham danças, aglomerações, tipo balada, dança, que as pessoas fiquem em pé, quando as pessoas ficam em pé, muito próximas e principalmente em ambientes fechados. Mas se é 80%, 100%, 70%... Hoje não tem limite mais. Tem. O que vai... Interessa é o bom senso. O bom senso e o distanciamento. Isso. E que as pessoas possam ficar sentadas. Você não pode fazer um evento onde as pessoas fiquem em pé, num salão, aglomeradas. E principalmente usando bebida alcoólica e sem máscara. E aonde a pessoa perde um pouquinho a inibição, digamos perde assim. A inibição, né? Aí fala alto, aí agarra, beijo. O brasileiro é afetoso. E pega aquela festa. Mesmo, eu encontrei um amigo na rua, há muito tempo que não via, já veio me beijando. Eu falei, pera lá. Mas, prefeito, essa parte de eventos eu percebo nitidamente, porque é a minha seara. A coluna social tem sobrevivido. Quem acompanha a minha coluna diariamente no Correio Popular sabe que são fotos, mais 80% de fotos passadas, de eventos passados, antes da pandemia, e agora que está recomeçando pouco a pouco e nós estamos presentes com a coluna. Mas ainda é complicado, não está tendo festas nos clubes, e agora também vamos combinar que é preciso um pouquinho de abertura, né? Vamos tentar. Mas é preciso ter bom senso, né, prefeito? Isso que nós sempre falamos. O bom senso, o equilíbrio nas reuniões sociais ou em eventos, não tem problema. Mantendo os protocolos, não tem problema. O que às vezes acontece são baladas. Aí é demais também, né? Aí a transmissão do vírus é muito intensa. Com que olhos o prefeito, enquanto médico, vê essa pandemia e, digamos, a presença desse vírus seria ad eterno? Olha, eu acho que nós vamos ter que conviver com esse vírus por muito tempo. Eu vou mais, eu acho que vai ser para sempre. Eu acredito o seguinte, Almir. Como a gente convive com outros, né? Eu acredito o seguinte, nós falamos há um tempo atrás, no começo da pandemia, em pós-pandemia. Hoje eu falo no controle da pandemia. Então nós vamos conviver com esse vírus, teremos vacinação todos os anos, sem dúvida. Acredito que no futuro a vacina do Covid-19 estará junto com a vacina da gripe. Eu também acho. Vai estar junto na vacina da gripe e vamos conviver. E agora, o importante é que a gente tenha uma vacinação mais ampla possível para que os casos sejam poucos. Como hoje é aquele vírus H1N1 que assustou muito. Hoje, às vezes, tem pessoas com H1N1, mas, dado a vacinação, é muito restrito a incidência. E mesmo as outras pandemias, ou melhor, os outros vírus que chegaram nesses últimos 100 anos, digamos, o AIDS, por exemplo, HIV, hoje as pessoas vivem normalmente com o seu tratamento, tomando seus remédios, e acabou, e convive socialmente. Se você olhar do ponto de vista da medicina, esse é um vírus muito novo. Ele começou no começo do ano passado, em março do ano passado. Por aí talvez desacreditaram das vacinas. Será que não Mas eu acho que nunca o mundo produziu uma vacina tão rápida, amigo. A mais rápida tinha sido 4 anos. Então, mas com eficiência, eu acho. Eficiência. Aí. Os leitos em Campinas, com uma baixa ocupação, estamos revertendo leitos para o atendimento geral. Então, assim, a ciência deu uma resposta muito rápida. Isso. É claro que numa resposta recorde de rapidez dessa, muitas vezes a eficiência, a eficácia não seja atingida nas primeiras vacinações, pode ter que ter um reforço ou não, mas está indo muito bem. Faz parte, eu também acho, faz parte. Agora, eu digo também que o fato dentre outras excelentes vacinas, mas a Coronavac, por exemplo, que sempre criaram uma politização sobre ela, não interessa. O Butantan é uma referência, prefeito, mundial. Almir, desde sempre. Eu falo o seguinte, o Butantan é um orgulho para o país. Nossa. Não é nem um orgulho do Estado de São Paulo. Não, é um orgulho do país. É. E acredito que, em relação à Coronavac, nós vacinamos idosos e vacinamos os profissionais de saúde, tudo com Coronavac. E, felizmente, tem funcionado. Às vezes, você tem um caso ou outro que a pessoa foi vacinada, um idoso de 85, 90 anos, e acaba falecendo. Tinha problemas, talvez. Tinha problemas e também é um percentual muito pequeno.
Então, assim, desprezível estatisticamente. O que eu falo é o seguinte, está funcionando a vacina, seja a Coronavac, a AstraZeneca, a Pfizer, a Janssen, todas funcionam. Graças a Dio. Prefeito, lei de inovação. Isso. Você sabe, Almir, que o governo federal fez uma lei de inovação para o Brasil, autorizando que as prefeituras contratem empresas de startup, de tecnologia, para conseguir soluções para os municípios. E Campinas foi a primeira cidade no Brasil a lançar a lei de inovação do município. Já está na Câmara para ser aprovado. A primeira do Brasil. Tem noção, não, de quando seria Deve ser aprovado daqui uns 15, 20 dias, logo. E aí vai ser um instrumento que a prefeitura pode contratar, por exemplo, uma startup, uma empresa de tecnologia, para propor alguma solução tecnológica para um problema X da prefeitura. Então, é muito legal essa lei. Que maravilha. Campinas protege. Isso. Olha aí, essa você gostou aí de saber, né? Nós fizemos aí, Almir, um estudo e levantamos o número de crianças. Prestem atenção no que o prefeito vai falar, isso é importante. Que perderam pai ou mãe ou algum responsável pela pandemia. E vamos fazer uma ajuda de R$ 1.500 em 3 parcelas de 500. Inclusive, a semana passada, tive uma reunião com a promotora da Vara da Infância e da Juventude. Ela parabenizou Campinas, porque nesse formato foi a primeira cidade que fez essa ajuda. A gente não gosta de usar esse termo, mas são chamados órfãos da pandemia. É lógico. A gente não gosta nem de usar esse termo, mas são crianças que ficaram desamparadas, perderam o pai ou a mãe, tem casa, ou um tutor, quem seja, ou né? responsável, e vão ter essa ajuda do município. Já está em aprovação na Câmara também. É logo. Deverá ser aprovado. Não, a Câmara... São projetos, Almir, que não tem polêmica. Podia falar assim, podia ser mais ou menos. Tudo bem, a gente acha que a gente fez o possível para atender essas pessoas. Prefeito, nós temos aí, naturalmente, centenas, milhares de casos envolvidos com os refis da CETEC, né? Isso. E como está também? Nós já encaminhamos para a Câmara. Os permissionários da CETEC, que usam o solo público para ter o seu comércio, eles tiveram dificuldades, muitos deles tiveram dificuldades imensas, pararam de trabalhar durante a pandemia. Que seriam ambulantes. Quem usa solo público, ela banca. Então, esses, que são 4.000 nas cidades, da cidade de Campinas, tiveram dificuldades de pagar. Então, nós fizemos, aos moldes do refis da prefeitura, tiramos totalmente multa e juro do período de pandemia. Então, 2020 não tem multa e juro. Vamos parcelar até em 60 vezes, uma parcelinha baixinha, para que ele possa retomar a sua atividade, com tudo organizado, tudo renegociado e olhando para frente. Isso é muito interessante, muito bom, mas eu também gostaria de saber, prefeito, que eu li recentemente, que o seu governo está preparando a transferência dos vendedores da 13 de maio, os vendedores de solo público, para o Galpão da Cultura, lá na antiga Estação Mogiana, né? Isso, na verdade. Estação Mogiana. Na Estação Cultura. Cultura, perdão. Isso. Na verdade, Almir, foi o ano retrasado, foi feito um acordo entre a Prefeitura, o Ministério Público e também o DENIT, que é um órgão federal que faz a gestão daquela área, de repassar uma área, não é no prédio da Estação Cultura, é ao lado. Ao lado. Entre a Estação Cultura e o terminal metropolitano ali. Isso. Que a Associação dos Trabalhadores Informais vai construir um shopping e vai tirar todos o pessoal que trabalha ali no terminal central e descendo até ali no boco do terminal central para esse prédio. Serão em torno de 1.300 trabalhadores informais. Que seriam, vamos especificar, os informais que ficam naquelas ruas que cortam a 13 de maio, não é isso? A 13 de maio. Sendo que ali seria revitalizado e voltaria a ser o antigo centro sem ambulantes, sem informais, que não vai aí nenhum demérito, porque quem está trabalhando não está roubando, quem está trabalhando não está contrabandeando, quem está trabalhando está exercendo as suas funções de direito como civis, cidadãos e principalmente como ser humano. Parabéns, eu acho que merecem sim esse respeito. Prefeito, um adendo. Eu estive há muitos anos atrás, a convite do governo de Campinas naquela época, em Campo Grande. E lá foi feito esse trabalho. Tem
um centro de informais, mas uma maravilha, eu fiquei encantado. Você jura que está dentro de um shopping sabe, normal, convencional e tudo isso. Tal organização valorizou os produtos dos próprios informais. Claro. Eles saem, inclusive, entre aspas, dessa informalidade, desse anonimato de rua, para um upgrade que é dado dentro da sua profissão. Maravilhoso. Eu acredito. E eu acho que vai acontecer isso aqui. Vai, e faz parte, Almir, da revitalização do centro da cidade, que é um anseio que nós temos há muitos e muitos anos. Tem que resolver, né, prefeito? Muitos anos. Fundo Municipal de Desenvolvimento Social. Na verdade, nós temos na prefeitura uma série de pequenas áreas e outras situações que você pode vender. São bico de áreas que a gente vende para os vizinhos. Isso. E isso, só inicialmente, deu um pacote de mais de 4 milhões. O que eu fiz? Esse dinheiro ia cair no Tesouro Geral do município. Falei, não, vamos fazer um fundo onde você pode aplicar em cultura, em educação, em esporte e na área social. Porque senão esse dinheiro vai e cai no caixa comum. Então, e aí esvazia logo, né? Esvazia logo e não direciona para essas áreas prioritárias. E são áreas que foram afetadas pela pandemia. Então, inicialmente, já tem 4 milhões. E qualquer ação que o município vai fazer de venda de alguma área que não tem utilidade para educação, saúde, assistência, ela vai para esse fundo para que o fundo possa investir diretamente. Agora, vamos especificar um pouquinho, são terrenos... Bicos de terreno. Bicos de terreno. São bicos de terrenos que muitas vezes é do município, mas o município não vai usar. Não tem utilidade. Ele tem interesse só para o vizinho, muitas vezes. É só o vizinho que interessa aquele pedacinho de terreno. Outra pessoa, ele é tão pequeno, outra pessoa não tem interesse. E todos esses terrenos já tiveram autorização da Câmara Municipal para venda. Então já está dentro dos conformes. Isso, não. Nós não vamos mandar para a Câmara pedindo autorização, não. Já foram autorizados pelo Legislativo, que é muito comum, chama desafetação de área para a venda para o proprietário lindeiro. Lindeiro é a palavra antiga, que é vizinho, né? É lógico, é o vizinho. Lógico. Prefeito, a propósito, como está, digamos, eu não sei como colocar isso bem. Vamos ver, eu queria entender se hoje em dia, por exemplo, a cidade, para atrair novos investidores, para atrair novos moradores da cidade com seus investimentos, se ela tem alguma facilidade, se o seu governo está dando uma atenção especial a eles, Almir, às empresas, ou até mesmo pessoas físicas que querem vir aqui abrir uma loja, um negócio. Almir, nós temos uma lei de atração de investimentos que é muito boa, já está em vigor. Só que ela tem alguns defeitos, alguns problemas na minha avaliação, por isso que nós vamos melhorar. Para empresas, por exemplo, ela pede ela só dá incentivo para a empresa que tem um investimento de 30 milhões de UFIX, que é mais de 110 milhões de reais. É muito. É muito. O que nós estamos fazendo? Estamos já finalizando a reformulação dessa lei. Ela vai diminuir a necessidade de investimento, talvez para 1/3 disso ou menos, vai melhorar os incentivos. Então, Campinas, com a apresentação desse projeto de lei, que já está quase finalizado, não é que eu vou fazer, não. Já está lá. Não, está quase pronto. Eu vou só finalizar. Não está na Câmara. Não está na Câmara. Devo anunciar esse projeto daqui uns 15, 20 dias. Esse projeto vai melhorar muito a condição de Campinas para atrair investimentos. Porque ele já era bom, a gente tem que ser honesto. É um projeto de lei bom, só que ele exigia um nível de investimento muito alto. Então, por exemplo, se você chegasse aqui, o Almir empresário, fosse investir 120 milhões de reais, você teria muitos incentivos. Agora, se você chegasse para investir 90, não teria nada. Não teria nada. Então, um pouco a régua muito alta. Então, nós já estamos finalizando os estudos, e vai ser uma lei que vai ajudar muito a atrair mais investimentos para a cidade. Isso é importantíssimo. A cidade tem uma vocação empresarial, comercial, industrial, de negócios, tecnologia, que aliás eu ia colocar agora. Como está este segmento de tecnologia dentro do olhar do seu governo? Com que olhos o prefeito está vendo e o seu governo? A gente está olhando, Almir, como a tecnologia é o futuro da cidade de Campinas. Campinas tem que se consolidar
como um polo de tecnologia. Nós já somos. Nós temos mega empresas aqui, centros de tecnologia, o laboratório de luz síncrotron, o Sirius lá, é o único da América Latina, uma coisa fantástica. Então, o município já tem uma série de ações, junto com universidades, com a Unicamp, com a PUC, com as demais universidades, para que Campinas se consolide cada vez mais. Inclusive, Almir, dentro dessa lei de atração de novas empresas, vai também trazer empresas de tecnologia de grande porte. Por quê? O ISS de Campinas para a tecnologia é o mínimo possível, de 2%. Não é... Nosso ISS é o mínimo que tem para o setor de tecnologia. O que nós precisamos é dar outros benefícios, que talvez se traduzam no IPTU, outras coisas, para empresas com menos investimento. Que, aliás, cidades circunvizinhas já fazem. Né? Isso, mas Campinas vai ter condição, com essa modernização da lei geral de atração de empresas, de trazer muitas empresas de tecnologia. Loas. Prefeito, vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos. Aí, enquanto vice-presidente e prefeito, que me desculpem as demais, mas é a cidade mais importante da região, é Campinas, indiscutivelmente, a sua voz é muito ativa lá, tem eco. Você consegue fazer com que seja... O fato, primeiro, que a cidade de Campinas ela é respeitada não só no estado de São Paulo, mas no Brasil. Internacionalmente. É conhecida lá fora. Quando você fala que é prefeito de Campinas, você tem um reconhecimento. O fato de eu ser médico, por exemplo, na Frente Nacional dos Prefeitos, representando a área da saúde e como vice-presidente, também faz a gente ser ouvido. Por exemplo, Campinas foi muito elogiada no Ministério da Saúde, em todos os lugares, pela vacinação, por exemplo. A nossa vacinação é referência... É exemplar. É referência no país. Quando você é prefeito de uma cidade que tem a importância de Campinas, no meio de uma pandemia, quando essa cidade, Almir, faz o melhor programa de vacinação do país. Eu falo do país, Almir. Isso não é o gogoverno Dário Saad, não. Sem nenhuma modéstia. Eu não estou fazendo autoelogio. Lógico. Eu estou elogiando os profissionais. A eficiência dos profissionais da Secretaria de Saúde e a cidade. A cidade toda. Que correspondeu. A população de Campinas, muita gente fala, Dário, em Campinas, como é que está a evasão, a ausência na segunda dose? Eu falei, é mínima. O pessoal de Campinas é comprometido, Almir. Os Estados Unidos tem tido muitas mortes por Covid. Sabe por quê, Almir? É cultural, né? O negacionismo. O negacionismo da vacina. 90% a 95% dos americanos que morrem não vacinaram. Eu sei. É um negócio maluco. Morreu esses dias atrás. Na Europa também, viu? Na Europa também. Esses dias atrás morreu o líder americano do movimento anti-máscara. Exato. Morreu de Covid. Exatamente. Negócio maluco. E Campinas é exemplo. Então, quando você chega no Ministério da Saúde, em Brasília, aqui mesmo no governo de São Paulo, quando você vem com um representante de Campinas, a gente tem sido muito respeitado e a cidade tem sido ouvida. Tá vendo? Isso é tão importante a você que nos ouve, que tem algum elemento, alguma pessoa da sua família ou conhecidos que não quer se vacinar ainda, apesar dos pesares, que procure convencê-los. Que isso é um absurdo. Toma vacina para gripe, toma vacina não sei o quê, toma não sei o quê, se automedica, toma remédio para dormir, para acordar, não sei o quê, não toma vacina. É um absurdo. Não dá para entender. Prefeito, eu vou entrar agora num assunto um pouquinho delicado, mas que se faz necessário. Campinas é uma cidade que teve grandes invasões. Isso. E isso deixou uma ferida na sociedade, né? Inclusive pessoas que eu conheço que perderam seus terrenos, suas propriedades por conta de invasões e por aí vai. Mas isso é um outro assunto que não foi agora, já há muitos anos. Como está esse controle de invasões, de possíveis invasões no seu governo? Almir, nós estamos tomando o maior cuidado possível. Tem algumas ocupações que aconteceram há um tempo atrás, a gente está em negociação para que aquelas pessoas que ocuparam façam acordo com os proprietários das áreas. A prefeitura muitas vezes não consegue fazer totalmente essa negociação, porque depende do judiciário também. E nós estamos fazendo também o que a gente chama de regularização fundiária. Essas ocupações de 10, 20, 30 anos atrás,
a Prefeitura está conseguindo, junto à Justiça, junto aos proprietários, quando se trata de área particular, regularizar. É a chamada regularização fundiária. Isso tem avançado muito nesses últimos meses. Eu já distribuí praticamente 5 ou 6 mil títulos de posse de casa nesses primeiros 8 meses. Então, está indo muito bem. Então está sob controle. Está sob controle. Para que não haja uma surpresa de repente. Não estou dizendo que não possa acontecer. E a gente não controla como a tudo, vida e a morte. Mas a Prefeitura está muito atenta em relação a isso. Perfeito. Agora, mendicância. Isso é uma coisa que também a cidade reclama, os moradores, que é muita mendicância, moradores de rua. Se você olhar pela ótica sentimental cristã, você vai dizer, mas são seres humanos, temos que respeitar, realmente. Mas existem aí pessoas jogadas na rua por problemas de drogas e tudo isso. Álcool. Drogas em geral. Aí a minha pergunta, como é o programa dessa área? Almir, nós tivemos, coincidentemente, há poucos dias, uma reunião com mais de 40 grupos e ONGs que trabalham com moradores de rua e mostramos nessa reunião os programas que a Prefeitura tem. Nós temos vários programas. Nós temos o Mão Amiga, que dá oportunidade do morador de rua se qualificar para o emprego em profissões básicas. Nós temos programas de recuperação, convênios com vaga. Até 15 dias atrás, nós tínhamos 80 vagas para que pessoas pudessem se recuperar. A dificuldade, Almir, é convencer essas pessoas. Muita gente fala... E não parece que por lei não se pode. Não pode, Almir. Muita gente fala, prefeito, por que não tira essas pessoas do centro, coloque nos lugares? Nós não podemos fazer isso por conta... A lei não permite que a gente vá lá, pega a pessoa... Que lei é essa, prefeito? Não, é o direito, a Constituição brasileira dá, dá o direito de ir e vir. Então a pessoa, se ela não estiver cometendo nenhum ato contra a lei, ilícito, ela pode ficar onde ela quiser, no espaço público. E o nossa Secretaria de Assistência tem feito um trabalho intenso. Inclusive, essa reunião com as ONGs foi muito importante, porque nós falamos, nós queremos trabalhar em parceria com vocês, porque é um problema, Almir, que não é só de Campinas, infelizmente. Não, é mundial atualmente. Porque eu tive amigos que tiveram na Holanda, na Itália, que eu vivo na França. E isso é um problema muito complexo de resolver. A maior dificuldade, Almir, é fazer com que aquela pessoa que está morando na rua tenha motivação para procurar um caminho. Certamente. Seja o tratamento da sua dependência química ou do alcoolismo, seja o encaminhamento para o mercado de trabalho através de uma qualificação desse programa que nós temos. Então, assim, não é fácil. Nós vamos fazer agora, nos próximos dias, um recadastramento, vamos conversar com cada um de morador de rua, convidando ele para fazer parte de um dos nossos programas. Fizemos até um guia de todas as ações que o município tem para oferecer, inclusive com vagas, ações disponíveis já. Não é que nós vamos fazer, não. Então, não é fácil. A pandemia, ela agravou esse problema, ela jogou mais gente nas ruas. Agora, por outro lado, existe a população que quer usar as praças e às vezes tem medo, porque são tantos jogados ali que você fala, não é possível, às vezes, eu não tenho medo de ir lá. Às vezes, Almir, a gente recebe muitas pessoas dizendo que tem medo, às vezes, de frequentar uma praça, tudo. A gente tem feito muitas operações com os funcionários da assistência social, nós temos ONGs que são cofinanciadas pela Prefeitura para fazer esse trabalho. Agora, a dificuldade, até vou repetir, é fazer com que essas pessoas queiram sair da rua. Parece que o que a gente às vezes nota. Porém, existe a tentativa que é o mais importante. Eu sempre falo, Almir, nós não temos que trabalhar com morador de rua esperando resultado rápido. Tem que ser uma ação contínua. Porque, assim, pode ser que aquela pessoa seja abordada 20, 30 vezes, convidando para fazer parte de um programa. Quem sabe na 38ª ela aceita. Dá na veneta e resolve. Se ela não quiser, por exemplo, qual é a dificuldade prática nossa? O morador de rua está ali. Aí chega o agente, um funcionário da secretaria ou de uma ONG. Olha, vamos fazer parte desse programa. Eu não quero. Vamos fazer parte, vamos tratar numa clínica de reabilitação, num espaço. Não quero. O que nos parece, não estou dizendo todos, em alguns casos,
é que a pessoa entra num grau de degradação. Inconsequência. E não quer sair desse grau. Gosta daquilo lá, da surpresa do amanhã. Mas pode ser, mas a gente tem que continuar, tem que tratar. Porque senão vai proliferando também, né? Uma tem coisa, que tomar um pouco de cuidado. Prefeito, multas, as pessoas reclamam demais. Isso. Eu sei que agora houve aí esse gesto com relação à INDEC e as multas da João Boy Dunlop, e a cidade ficou até feliz de ver a sua atitude, a atitude do seu governo com relação a isso. Mas e dos radares espalhados pela cidade com diferentes velocidades? Almir, eu soube desse problema com as multas da João Boy Dunlop, e quando eu pedi um detalhamento, eu fiquei assim assustado. São 124 mil multas abaixo de 60 km por hora. Aquele trecho que gerou todas essas multas, a velocidade era 60. Foi reduzido para 50 sem avisar, sem uma sinalização adequada. Aí houve inicialmente uma preocupação dos técnicos da INDEC de não cancelar as multas. Eu falei, olha, eu acho que eu não vou ficar sossegado enquanto a gente não fizer justiça com isso. Então, eu determinei, a INDEC fez um estudo técnico e nós cancelamos as multas. Outro fator, eu percebi que em algumas avenidas, a cidade inteira sabe disso, a velocidade vem em 50, vem em 60, abaixa para 50. Chega até 40, se não me engano. Eu já questionei, Almir, em reuniões, os técnicos, dizendo o seguinte, olha, por que essa redução? A resposta que me dão todas as vezes é que essas reduções foram feitas com base em critérios técnicos e ligadas à acidentalidade. Quer dizer, são locais que os acidentes fizeram que a INDEC reduzisse. O que eu pedi? Vamos fazer um segmento, porque isso me incomoda, tanto que nesses 8 meses de governo nós não tivemos nenhuma redução de velocidade em avenidas, não. E aí, muita gente pergunta, Dário, por que você não dá uma canetada e manda voltar tudo para 60, para 70? Isso tudo é estudo técnico, sabe, Almir? A gente tem uma responsabilidade... Também precisa. E tem uma responsabilidade seguinte. Olha a situação do prefeito. Eu retorno as vias para uma velocidade um pouco maior. Começa a ter acidente, gente morrer, eu vou ser culpado. Lógico. Tá vendo? Quando estava 50, não morria ninguém. Aí o prefeito passou para 60, para 70, começou a morrer gente. Tudo isso é muito complexo do ponto de vista técnico, mas eu estou muito atento. E pedi um reestudo desses locais. Mas eu, como advogado... Nesses 8 meses, Almir, nenhuma velocidade foi reduzida. Perfeito, já é um bom nenhuma. Começo. Porém, como advogado do diabo também, claro, eu vou dizer que também existem, não sei se é aqui ou onde pesquisas que mostram que tem um limite de velocidade, o indivíduo vai naquela velocidade, fica mais calminho, passou, ele já acelera e vai embora, correndo, e aí causa mortes, atropelamento, do mesmo jeito. Almir, então é preciso ter um parâmetro. Dúvida, e você pode ter certeza que eu estou atento a isso. Tanto que eu pedi o relatório das multas da João Boy Dunlop no meu gabinete, eu falei, eu quero esse relatório Quando começou a ter muita reclamação, eu falei, eu quero esse relatório aqui em 24 horas. No outro dia chegou o relatório, eu olhei e eu fiquei assustado com o número de multas abaixo de 60, entre 50 e 60. Quer dizer, esses 124 mil multas, o motorista passou lá na velocidade que ele achava que estava dentro da lei. Por isso que foram anulados. Perfeito. Bem, eu não podia deixar, naturalmente, tenho certeza que quem me segue sabe do meu afeto pela cultura desde sempre, não só como profissional, mas também já fui dessa secretaria durante muitos anos. Bom, a minha pergunta, como está, antes de mais nada, o FIC, que foi lançado em 12 de agosto. O seguinte, tinha um recurso em torno de R$2 milhões que precisaria das entidades culturais apresentar um projeto muito complexo. Aí a secretária Alexandre Caprioli falou, junto com o Conselho de Cultura, vamos simplificar. No lugar de fazer um projeto, apresentando um projeto complexo de documentação, vamos fazer em termos de patrocínio, que facilita. Então, esses R$2 milhões vai ser aplicados diretamente e para mais
pessoas da área da cultura. Não vai precisar ter uma entidade formatada, formalizada. Então foi mais democrático por conta da pandemia. O que facilita todo o trâmite, isso. né? A regularização imobiliária? Isso, Almir, é uma coisa que as pessoas estão me questionando, que é muito importante. Existem em Campinas muitos imóveis que não estão regularizados. Falta o habite-se, não tem. Às vezes existe uma casa que está lá como casa há 5, 10 anos e está como terreno. E a pessoa quer regularizar. Aí nós vamos lançar também nos próximos dias um programa de regularização imobiliária, que vai facilitar e dar descontos nas taxas municipais para que a pessoa possa regularizar o seu imóvel com uma maneira mais facilitada, acessível. Porque, por exemplo, um imposto. A pessoa, se não regularizou, quando vai regularizar, tem o ISS da construção. Se é uma casa nova, tem o ISS da construção civil. Se você não fizer um parcelamento, uma redução, tirar multa, tirar juro, facilitar, a pessoa não vai se regularizar. Então, nós vamos lançar um programa voltado para a regularização dos imóveis. Tá vendo? Que bom, fique atento aí. E, olha, eu quero dizer a vocês que esse programa está sendo gravado no último dia de agosto, dia 31. Então, quando o prefeito se refere daqui a alguns dias, já sabe que é daqui para frente, hein, de 31 de agosto, que ele está falando. Prefeito, finalizando, eu queria dizer que a cultura, volto à cultura, está muito ansiosa pela recuperação do teatro de Arena. Teatro Centro de Convivência. Muito bem. A minha pergunta. Primeiro, me parece, eu tenho conversado com algumas pessoas ligadas à recuperação lá, inclusive engenheiros, meus amigos, que diz que está indo muito bem, as obras estão correndo a contento e tudo bem. Mas a minha pergunta e a minha sugestão, por que não, depois que de pronto, fazer uma grade em volta da Praça do Centro de Convivência, como é a Lagoa, como é o Bosque, como é a Ibirapuera, como é a Praça da República em São Paulo, que se abre às 6 da manhã para a população, com vigilância naturalmente, e à noite fecha, para preservar o futuro teatro, a futura praça, a futura arena, de vandalismo, de drogados, de bandidagem e tudo mais. O senhor veria isso com bons olhos? Almir, na verdade, eu não analisei essa possibilidade de um fechamento lá. Mas como tem já na cidade, não seria porque todo mundo vai ao Bosque, claro, o Bosque é fechado. A Lagoa é fechada, por que não lá? Eu acho que ali é uma praça pública. As outras também. Mas ali é de muita intensa caminhada. Não, mas ela é aberta. Eu entendi. Você acha que fecha toda a área? Fecharia para preservar a própria praça para a própria população. E abre-se assim como abre a Lagoa, como abre o Bosque. Eu falo assim, nós não analisamos essa possibilidade. Eu estou dando a sugestão porque me pediram que fizesse, inclusive de moradores do entorno. Podemos até, Almir, analisar essa possibilidade. O que nós estamos pensando já no futuro é numa vigilância melhor lá, numa segurança melhor, depois que o teatro for reformado, o Teatro de Arena também. Então, nós estamos trabalhando para melhorar a vigilância. A questão do fechamento, sinceramente, ainda não foi aventada. Podemos até discutir. Coloca na sua agenda, porque eu acho uma sugestão razoável, até porque não se fecha. A população terá acesso livremente, só que em horários adequados. Certo. Ah, não, eu vou passear na praça às 11 da noite. Também está querendo chupar manga fora do horário, né? Prefeito, vamos agora, só para finalizarmos a nossa entrevista, falarmos sobre a cultura com a secretária Alessandra Caprioli, que, aliás, é uma pessoa bastante competente, muito querida na sociedade, uma excelente profissional. Bom, mas maestro. Isso. Estamos aí esperando o futuro maestro. O atual maestro, Vitor Hugo Toro, já demonstrou interesse de sair, e eu já conversei com a secretária. O contrato termina no final do ano, Isso, né? Mas eu já conversei com a secretária Alessandra Caprioli e ela está fazendo uma discussão com o setor musical da cidade, com os músicos da orquestra, para que a gente possa ter um maestro aí que a cidade aplauda. Porque o maestro da Orquestra Sinfônica de Campinas já é uma celebridade por si só, né? Indiscutivelmente, principalmente agora que o ano que vem é o bicentenário de Carlos Gomes, com festividades no Brasil inteiro, e Campinas é a sua terra. Nós já estamos discutindo
a programação para o bicentenário de Carlos Gomes, e que a cidade, que é um orgulho para a cidade de Campinas, que a cidade tem que, sem Aliás, dúvida, nós fomentar. temos aqui um expert em Carlos Gomes, Dr. Jorge Alves de Lima. O Dr. Jorge é um escritor Maravilhoso, ele conhece, grande conhecedor de Carlos Gomes. Ele conhece Carlos Gomes como se fosse da família dele. Exatamente. Né? E ele é uma pessoa respeitadíssima, eu sei porque conheço em São Paulo, o mundo acadêmico, o respeita profundamente e tudo mais. Prefeito, eu fico muito feliz de ter sido recebido aqui. Obrigado pelo tempo que eu lhe tomei. Que isso. Mas eu quero também desejar a você, um excelente governo, que tenho certeza que será, mas que esse seu olhar com carinho, com benevolência, com simpatia pela população, pela cidade que lhe coube governar, realmente será exemplar. Isso eu tenho porque lhe conheço de longa data, sei do seu caráter, e encerro aqui agradecendo realmente a sua gestão, que, pelo que eu ouço, por todos os segmentos que caminham, e não são poucos, como disse no início da entrevista, são palavras muito elogiosas à sua pessoa e ao seu governo, que é de primeiro nível. Muito obrigado. Eu que agradeço, Almir. Para mim, ser entrevistado por você é uma honra. A honra é minha. Um ícone do jornalismo campineiro, não só na coluna social, mas você tem um entendimento da cidade como um todo, de gestão pública, da área da cultura. Então, parabéns pelo seu trabalho, pela sua vida dedicada à cidade de Campinas, ao jornalismo, à área de cultura também. Então, para mim, foi uma honra, eu agradeço muito. Assim como você, eu não sou campineiro, mas eu tenho o título de cidadão. Você nasceu onde, Almir? Piracicaba. Piracicabano. Piracicabano. Eu nasci em Pedregulho. Pedregulho, a terra do Quércia. A terra do Quércia, perto Mas de eu vim para cá com 10 anos, fui criado aqui, e este ano eu estou completando 45 anos de colunismo em Campinas. 45 anos, parabéns. E esse programa, 25 no ar. É um marco, né? Não é fácil. Graças a Deus. Mas você tem capacidade, conhecimento. Você também está aqui desde de jovem, né? Eu cheguei com 17 anos aqui. Então, com 17 anos, vim fazer faculdade de medicina e segui minha vida por aqui. Que bom. Muito obrigado, prefeito. Agradeço muito, Almir, agradeço muito. Agradeço a você que está aí comigo, que ficou comigo nesses momentos gostosos aqui ao lado do prefeito, de uma forma informal, coloquial, para que você tenha o prazer de conhecê-lo melhor, tenho certeza que teve, e que continue nos seguindo. Até mais.